agora vamos falar sobre a reta final da campanha eleitoral em Blumenau. Amanhã termina a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Para fazer uma análise de tudo até agora, Alexandre Gonçalves, do portal Informe Blumenau, está aqui conosco. Oi, Alexandre, bom dia, obrigado mais uma vez pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes. Sempre é bom estar aqui com vocês, ainda mais nessa reta final de eleição aqui em Blumenau, como você mesmo disse. Bom, amanhã será o último programa eleitoral dessa campanha, né? Os candidatos aproveitaram bem esse espaço até aqui, pelo que você tem acompanhado? Eles aproveitaram, Jorge. Lembrando que tem 3 candidatos, 2 em especial, que foram muito prejudicados porque não tinham representatividade e muito pouco tempo, que é a candidata do PSOL e a candidata do Podemos. O candidato do Novo, que nem teria tempo, por conta agora da aliança com o PSD, conseguiu cerca de 50 e poucos segundos, ele também ficou prejudicado nessa dinâmica, mas também trabalhou muito bem em suas redes sociais. E aí os 2 que tinham mais tempo, a candidata do PT e o candidato do PL, usaram seus espaços, principalmente o candidato do PL, que tinha quase 60% do tempo, para apresentar propostas e repetir e demarcar. E a candidata do PT também fez o seu papel, trazendo uma campanha mais paz e amor para essa eleição. Foi ou está sendo, né, não terminou ainda, uma eleição calma, tranquila? Na superfície, sim. No rádio e na TV, sim. Na campanha, no geral, nas ruas, a gente viu pouco pedido de direito de resposta até agora. A gente viu uma campanha mais de apresentação, de críticas, sim, bastante críticas, principalmente do candidato do Podemos, também da candidata do PSOL. Mas a gente percebe que não houve ataques pessoais. Começaram alguns ataques nesses últimos dias. Nos debates também foram marcadas por bastante críticas. Críticas é diferente de ataques pessoais. Então, agora, a gente já vê também nos grupos de WhatsApp, rodando pelas redes sociais, aí já vídeos mais pesados, atacando A, atacando B. Principalmente, os principais candidatos visados são o candidato Egídio Ferrari e o candidato Odair Tramontim, aí com críticas mais contundentes contra os dois, mas isso a gente vê muito pela internet. A gente sabe que nessa quinta-feira também tem o último debate, onde as pessoas vão apresentar suas últimas armas, né? Os seus últimos confrontos, vão tentar tirar coelhos da cartola em cima da hora, e depois desse debate não tem mais televisão nem rádio para repercutir. Então os candidatos vão ter aí mais um dia e pouco, para tentar repercutir nas redes sociais. É possível um fato novo mudar a história da eleição? Em cima da hora, sim? As pessoas atribuem muita importância a esse último debate sempre, que é o debate da Rede Globo, onde em tese tem mais audiência. Eu não entendo assim, porque eu entendo que por mais que aconteça algum fato muito grave, há muito pouco tempo para se reverter qualquer coisa, ou subir, ou descer, porque não tem como você repercutir. Quem assistiu, assistiu. Depois tu vai para a rede social, né? E tenta fazer valer, dar mais visibilidade a um determinado ato ou determinado ato falho, alguma coisa nesse sentido. Então eu acredito, por exemplo, que o debate da AND no sábado, ele tem mais importância porque ele serviu para as pessoas reverberarem algumas questões. Certo. Bom, Alexandre, a gente tem poucas pesquisas e as poucas ainda muito questionáveis, né? Mas já dá para se ter uma noção do caminho que deve tomar essa eleição ou o eleitor? Jorge, sinceramente, não. Sinceramente, não. Pesquisas registradas até agora na cidade só de 2 institutos. O Informe Blumenau adotou como praxe, como critério, só divulgar pesquisas contratadas por algum veículo de comunicação. Então, o Informe só divulgou as pesquisas do Instituto Incop, contratada pela Rádio Massa. Tem um outro instituto de pesquisa, que é o 100% Cidades, que fez 3 pesquisas. Uma deve sair hoje o resultado. O Informe não
divulgou esses números porque a empresa é a própria contratante do serviço e o informe não acredita em instituto altruísta que faz isso para alguma promoção. Não dá, porque pesquisa é uma coisa muito cara. Então, a única pesquisa que o informe trabalhou, também a gente fica com um pouco de pé atrás, mas é o único levantamento. A gente não é estatístico, a gente não é pesquisador para saber se é verídico ou não é verídico que está ali. Então, agora, dá para dizer que fechar os olhos nessa pesquisa do INCOP se sinalizou, inclusive, que o candidato do PL poderia ganhar no primeiro turno em cima dos votos válidos. Vai acontecer isso? Era o que eu ia te perguntar. Há clima para uma decisão em primeiro turno? Se você conversa com as pessoas ligadas à coordenação da campanha do PL, alguns acreditam nisso. Mas se você conversa com a grande maioria das pessoas, e é o que eu tenho feito pelo informe, conversando quase todo dia com 4 ou 5 pessoas envolvidas nas diferentes campanhas, candidato a vereador, assessor, cabo eleitoral, pessoas ligadas à coordenação, para tentar tirar uma febre, a gente percebe que não há clima para se vencer, para se encerrar a disputa no primeiro turno. Mas ainda tem aquele voto silencioso, então muita gente vai se definir nessa reta final, e daqui a pouco vê o movimento para um lado ou o movimento para o outro e acaba seguindo esse movimento. E aí a gente percebe algumas coisas nas campanhas dos candidatos. E essas campanhas dos candidatos também trabalham com levantamento interno. E aí a gente consegue sentir o humor. No final de semana eu encontrei, por exemplo, uma pessoa do Novo que me disse que está parelho o Odair Tramontim com o Egídio Ferrari. Tudo certo. Mas nessa terça-feira o Novo botou um vídeo do Odair Tramontim nas redes sociais falando do embate dele com o PT. Então está claro que a estratégia no Novo é chegar à frente do PT e assim garantir o segundo turno. É uma leitura que eu estou fazendo, não quer dizer que isso seja concreto, que seja real. Mas a gente intui que se ele está fazendo esse ponto em cima, dizendo não podemos deixar a esquerda aí, a gente imagina que ele tem algum levantamento que mostra que ele está pau e pau com a candidata do PT. Agora, eu acredito que não vai ter segundo turno, mas que vai ter segundo turno, mas eu não cravaria isso. Que dúvida. Mais dúvida cruel. Mas resolve. Depende. Ainda tem hoje e amanhã de propaganda eleitoral, debate de amanhã e sexta e sábado ainda de campanha, né? E lembrando que pesquisas, essa das 100% cidades, são, se eu não me engano, 600 entrevistas por telefone. A outra do INCOP são 500 entrevistas presencial, né? Então, é uma amostragem de um momento, mas um errinho aqui, uma distorção ali, ela já compromete todos os números. E por um eleitorado, né, que é muito maior, que é muito mais significativo que isso. Então, pesquisa é importante, mas a gente tem que sempre ficar com o pé atrás. De qualquer forma, as duas pesquisas mostram o candidato do PL à frente e uma disputa entre Novo e PT por um segundo turno, né? É isso que está apontando agora. Desde o começo da campanha sempre se apontou isso. Exatamente, né? Isso a gente pode falar de uma tendência, né? Se vai se tornar realidade ou não, a gente não pode afirmar, né? Não, é isso, porque é muito relativo. Se tu conversando com as lideranças das 3 principais candidaturas, cada um fala uma coisa, né? Ontem, inclusive, eu já cheguei a ouvir de uma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores que talvez que eles remotamente, mas acredito que pode ter um segundo turno entre Tramontim e Ana Paula Lima, que seria uma coisa... Uma surpresa, uma surpresa que hoje é impensável. Mas é por isso que eu digo, cada um tem a sua percepção e acredita nos dados que tem. Então, para mim, está colocado que sim, Egídio Ferrari está na frente, vai passar para o segundo turno, e aí resta saber quem está no embate. A gente não consegue medir isso. Conversa com o Novo, diz que o Novo está descolado, conversa com o PT, diz que a Ana está na frente. Então não tem como medir. Tá certo. Bom, tudo isso só domingo depois das 5 da tarde. Alexandre, o eleitor está estimulado aí para votar? Não, eu acredito que estimulado para votar, sim. Bem ao contrário da campanha de 2020, no meio da pandemia, que
30% do eleitorado não votou. Ele está estimulado. Agora, se tu me perguntar se ele tá estimulado com a campanha, eu já acredito que não. A gente não vê uma campanha muito movimentada, muito interesse das pessoas. A gente não tem essa clareza assim das pessoas comentando, discutindo. A gente discute mais no nosso meio, né, entre os assessores, entre os jornalistas, entre o pessoal da comunidade, mas a população em si, eu não vejo assim. Que cada vez mais as campanhas diminuem de volume na rua, não tem mais comício, não tem mais aqueles eventos. Então, nos próximos dias, a gente vai ver muito bandeiraço. E aí tem um problema, porque tem uma previsão de chuva para os próximos dias, então prejudica qualquer reta final dos candidatos. Até sábado a previsão é de chuva, então já pode impactar nesse sentido aí. Eu te falo em estimulado porque muitas vezes uma campanha, dependendo dos debates dos candidatos, as propostas, eles incentivam, eles empolgam o eleitor a participar mais ativamente desse pleito. E uma campanha mais fria, mais esfriada, aí a gente vê que ela é muito mais em rede social do que fora dela, né? Ela pode não estimular o eleitor, né, a comparecer até porque, né, quem não vai votar paga uma multa insignificante. Não é pela multa, mas eu ainda acredito que vai ter um bom comparecimento. Nós não vamos ter nada perto daquele número que a gente teve, de 30% do eleitorado que não votou. Eu acredito que vai ficar na média histórica de Blumenau de 8% a 10%, que é um número também bastante importante. É verdade, sim. Bem nisso aí. E a disputa por uma vaga na Câmara de Vereadores? Essa é mais complicada e eu também tenho falado com muitos candidatos. A régua está subindo, também a gente não sabe ainda o coeficiente eleitoral, qual vai ser. Quando a gente começou nas nossas primeiras conversas, Jorge, lá em julho, agosto, o pessoal falava em 12.500 votos, hoje já se fala em 14, já se fala em 15 mil. A gente vê candidatos trabalhando com votação 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, é muito voto. Não é fácil chegar a esses votos, mas tem alguns números que embalam os candidatos. Quais são os números? Que 60 mil pessoas deixaram de votar naquela eleição de 2020. São 60 mil pessoas, né, que não compareceram às urnas, são 60 mil votos que devem voltar, se não 60 mil, 40 mil, 50 mil. Tem mais cerca de 10, 15 mil votos do crescimento natural do eleitor entre uma eleição e outra. E tem um número muito menor de candidatos disputando o voto, quase a metade. Então, nessa perspectiva, dá sim para se imaginar que vão ter candidatos fazendo muitos votos, mas ainda não dá para a gente clarear como é que vai estar a disputa. E pode ter candidato muito bem votado nessa eleição, que atinja o mínimo necessário, mas pode ficar de fora com a da legenda. Porque se a gente falar de 13, 14, 15 mil votos, a legenda vai ter que chegar nesse número para garantir um. Então a gente vai ver candidatos muito bem votados que correm o risco de ficar de fora. E aí fica também uma dúvida, saber como a onda 22 vai funcionar para a nominata do PL. O PL tem nomes bastante representativos. Agora, as pessoas vão votar quando chegar na urna só no 22 ali para vereador? Bom, é uma tendência que isso aconteça, que tenha um bom número. Como também acontece normalmente com o PT, são as pessoas mais raiz que acabam votando. Então, resta saber como é que vai ser o comportamento do eleitor no próximo domingo. Mas é uma disputa muito acirrada, a gente ainda não tem a clareza de como deve ser a renovação no Legislativo, mas eu acredito que, novamente, pelo menos um terço, talvez um pouco mais, vão ser renovadas das cadeiras no Legislativo. Agora, o eleitor sempre valoriza muito mais o Executivo do que o Legislativo, né? Em eleição municipal para vereador, é muito comum você, no dia da votação, encontrar pessoas perguntando em quem votar para
para vereador. Antigamente até se espalhava, fazia uma sujeirada, né, perto Sim. dos locais de votação, para pegar justamente esse cidadão que chegava lá sem saber em quem votar e encontrar aí pelo caminho uma opção. E esse comportamento do eleitor parece que não mudou ainda. Se bem que Jorge, eu concordo contigo, mas na eleição municipal eu acho que tem uma característica que a probabilidade do eleitor conhecer um candidato ou ter ouvido quem são o nome de alguns candidatos, saber quem são os candidatos, é muito grande. Porque a eleição municipal sempre vai ter um cara do teu bairro, da tua área de trabalho, da tua região, de um posto de saúde, de uma app de escola e tal. Então tem essa característica que acaba movimentando. Essa tua linha de raciocínio serve muito quando a gente fala de deputados e senadores, que são pessoas mais distantes em menor quantidade. Então, claro, é verdade que o eleitor não faz uma análise direita sobre qual é o papel do vereador e como ele deveria se comportar como eleitor para escolher um vereador adequado. Isso sim é verdade, mas eu acredito que tem muitas das vezes que a pessoa escolhe porque tem um vizinho, porque é amigo de um vizinho, porque é amigo do fulano. Então tem essa questão comunitária, geográfica, né, que faz com que o eleitor fique mais perto dos candidatos a vereador, independente da qualidade deles, do perfil, e essa proximidade também ajuda a definir o voto. E a campanha de vereador é de mão em mão, né? Casa em casa, porta em porta. Sem dúvida. Tem candidato que aposta na rede social e, sem dúvida, a rede social é muito, muito, muito importante, mas a pessoa cumprimentar, conversar, olho no olho, ter indicação de um conhecido, isso é muito importante para se definir o voto do eleitor. Alexandre, duas questões aqui. PT sem Lula, PL sem Bolsonaro. Quem perde mais? Eu acredito assim que o PT adotou uma estratégia de não usar o PT e nem o presidente Lula nos seus programas. É interessante ver que até o número 13, lá nos vídeos das propagandas, aparece sem cor, como se fosse uma colagem em cima. Então, não é vermelho, né? Uhum. Então, o PT não perde nada, porque fez isso propositalmente, porque sabe da rejeição que tem ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula em Blumenau. Então, sabe disso. Já assim, a campanha do Egídio Ferrari contava muito com a presença de Jair Bolsonaro aqui em Blumenau. Contava muito. Ela não veio. Mas, por outro lado, é o único candidato que tem nas redes sociais o apoio do ex-presidente Bolsonaro, que teve várias lideranças ligadas ao bolsonarismo que vieram pedir voto para ele. Então, era importante que o Bolsonaro viesse? Era importante. Mas ele contou, de certa forma, com o apoio do ex-presidente. Então eu acredito que dentro das estratégias e dentro das condições, todos se aproveitaram da imagem de suas principais lideranças. Faltou algum assunto a ser explorado nessa campanha? O principal é como as pessoas vão fazer o que estão propondo, né, Jorge? A gente percebe muitas propostas, muitos temas importantes, muitos temas que precisam ser debatidos, mas não está claro em muitas coisas como é que as pessoas vão conseguir fazer e em que tempo. Então, Blumenau, isso vale para todas as cidades, mas como a gente está analisando Blumenau, virou uma ilha da fantasia, porque vai ter tudo, vai ter ônibus de graça, vai ter UPA, vai ter área de lazer, vai ter guarda municipal. Então vai ter tudo, e a gente fica feliz com isso, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, os candidatos, e faz parte do processo eleitoral, prometem muitas coisas. Talvez tivessem outros temas, agora não me ocorre, mas, por exemplo, a questão da saúde é um ponto que eu queria mais clareza. Só a questão da UPA não serve para mim, porque um dos gargalos hoje, que está muito claro, é como é que as pessoas fazem para ter um tratamento mais qualificado. Blumenau é referência nacional pela questão da inclusão, mas
E é muito bacana, a primeira Secretaria de Inclusão de Santa Catarina, uma das primeiras do país, muito legal. Mas quando um pai que tem um filho atípico não consegue médico na rede pública, tem que esperar mais de um ano e pouco, é um grave problema. É um grave problema. Quando as escolas não conseguem ter professores de apoio devidamente qualificados na quantidade necessária, passa a ser um problema. Então essas questões acabam sendo debatidas muito na planície e não na profundidade que precisava. E é muito profundo esse debate, né? Teria de ser muito mais profundo. Né? E sabe que não é fácil, porque não é bater aqui numa árvore e chove profissional da área de saúde mental, por exemplo, como estamos falando aí de especialistas, psiquiatras, neuro. Não é assim. Um médico mais qualificado. A gente sabe que é difícil, porque apesar da remuneração ser bem maior que a média de qualquer trabalhador brasileiro, ela acaba sendo insuficiente para os profissionais médicos, e cada um sabe onde aperta o calo. Então, a gente entende esse contexto. Tá, dentro desse contexto, como é que você vai contratar esses profissionais? Vai aumentar o salário? Quanto? Porque não é aumentar milão, é aumentar bem. Então, essas discussões que precisam ser feitas, que não foram feitas. Estão falando em zerar fila, fazer mutirão. Não, tudo bacana, ter UPA, importante, mas para mim não se clareou como se ataca devidamente alguns problemas no atendimento à saúde pública. Agora, isso também não acontece, Alexandre, porque nós, eleitores, não exigimos esse tipo de debate mais aprofundado durante as campanhas? A gente se acomoda também como eleitor? A gente deveria ser mais exigente? Jorge, é que nem todas as pessoas estão acompanhando a eleição como a deveria, gente, a grande maioria. Não, deveria sim. Mas claro que o eleitor devia ser muito mais crítico. Mas também o eleitor teria que ser mais informado, mais comprometido, mais uma série de coisas. Então, eu acredito que o eleitor tem que fazer a sua cobrança, sim, para os candidatos, mas o eleitor também tem sua vida, tá todo mundo tocando suas coisas. A gente, claro. Não é a gente parar, agora eu vou tentar ver o que ele faz. Não é assim que funciona a vida real, né? Só quando bate em alguma coisa que acaba ali atrapalhando, que dele para pensar, né? Que interessa a ele, que atinge ele diretamente, né? Exatamente. Então vamos lá, campanha eleitoral termina no próximo sábado, né? Os candidatos podem se manifestar até sábado, no rádio e na TV até amanhã. E a gente aguarda aí, então, tem o último debate amanhã, que é o debate da Rede Globo, que suas afiliadas fazem, no caso aqui a NSC, com os candidatos locais aqui vão fazer, e a gente vê o que vai dar, e se aparece alguma novidade aí, algum assunto novo que pode mexer com esse tabuleiro eleitoral, né? Certamente já estão aparecendo alguns assuntos, mas, de novo, no submundo da internet, com muitas trocas. As pessoas, tu viu isso, aquilo ali. Então, e faz parte do processo. Cada um está usando as suas armas ocultas, né, nessa reta final. É importante que o eleitor fique atento. Agora, sim, tem que se dar conta, acompanhe os últimos programas, acompanhe o último debate e reflita, converse com a sua família, converse com seus amigos, converse com seus colegas de trabalho, tente entender as características de cada candidato, tente entender as características de cada candidato a vereador, são 184 candidatos, não é possível que tu não consiga escolher um candidato. Tem candidato de extrema esquerda, tem candidato de extrema direita, tem candidato que é pastor, tem candidato que é trans, tem candidato para tudo quanto é tipo de perspectiva que você tenha. Então é importante, eu me incomodo profundamente com as pessoas anulando o voto para vereador. Não é possível que não tenha entre 184 candidatos, uma pessoa para te representar. E com relação à majoritária, nós temos 5 candidatos que estão aí há 30 e poucos dias apresentando suas propostas, apresentando as suas ideias. Já deu para sentir o que cada um representa e o que cada um propõe. E também ter uma perspectiva se ele vai conseguir fazer o que está propondo ou não vai conseguir. Então o eleitor tem uma responsabilidade,
tremenda nesse momento. Aproveite esses últimos dias de campanha para refletir sobre isso, conversar com as pessoas que você quer bem para definir o futuro da nossa cidade. E se você só se despertou para a eleição agora, né? Lembrando que tem um portal no Tribunal Superior Eleitoral, no portal do Tribunal Superior Eleitoral, tem lá toda a listagem dos candidatos, todas as propostas dos candidatos, perfil dos candidatos, para você olhar, pesquisar e ver qual se encaixa naquilo que da sua perspectiva, né? É isso aí. E também, Jorge, por exemplo, o Informe Blumenau. O Informe Blumenau fez 2 rodadas de entrevistas com os candidatos, uma em parceria com a Rádio Taberá, e essas entrevistas estão lá no site. É só entrar e pesquisar e olhar, bom, agora eu vou ver, aí eu estou simpatizando com um tal candidato. Eu vou ouvir o que ele falou. Eu quero saber o que ele fala para transporte, saúde, segurança, educação, lazer. Então vá lá ouvir isso e faz um comparativo. Eu acho que é importante o eleitor dispor de um tempo para fazer essa reflexão. É isso aí. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação. Domingo estaremos aqui às 5 horas da tarde, né? Trazendo aqui mais uma reflexão sobre toda essa campanha eleitoral, a expectativa para a abertura das urnas e acompanhando os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na medida do possível, né, trazendo também os candidatos conversando com a gente no próximo domingo. É isso aí. Domingo, então, nós vamos estar aqui fazendo essa cobertura, mais uma parceria. O Informe Blumenau também, a partir de sexta-feira, vai publicar um artigo de cada um dos candidatos com a mensagem final dos candidatos para o eleitor. É mais um motivo para você olhar o que ele está falando, ver se bateu com o que foi feito na campanha, ver se bate com o que você pensa. E no domingo, soberano, escolha seu melhor horário, que fique melhor para você. Ou, tem uns que gostam de ir mais cedo, outros gostam de ir no horário do almoço, outros gostam de mais tarde, mas é bom não deixar muito para mais tarde, para as coisas não acumular. A eleição normalmente roda com tranquilidade, é importante que o eleitor faça a sua parte, né? É importante também que não tenha boca de urna, que não tenha nenhuma coação nas zonas, nos colégios eleitorais, e que o candidato faça soberano, né? O eleitor. Os candidatos fizeram a sua parte até agora. Agora é a vez do eleitor fazer a sua parte de acordo com a sua consciência, de acordo com o que ele pensa que é melhor para a cidade. E domingo, a partir das 5 horas, nós estamos aqui. Valeu, Alexandre. 8 horas da manhã começa a votação, vai até às 5 da tarde e tem transporte público gratuito. Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, participando aqui com a gente.